Há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu fui convidado pelo meu colega de profissão, Laênio Mota, a participar do programa de TV chamado Contabilidade em Foco. O tema era reforma tributária. Afinal, a gente paga muito imposto, pouco imposto. A gente precisa mesmo de uma reforma tributária no Brasil. O quanto que a gente paga de imposto de verdade e como seria se essa reforma acontecesse. Esse programa é transmitido toda terça-feira na TV Sul Catarinense, canal 5.1, no sul de Santa Catarina, ou nos canais digitais, então Facebook e o canal do YouTube também da emissora. Eu me dei o trabalho, fiz um compacto e tô botando o compacto aqui para vocês darem uma observada nesse programa que eu fui convidado a participar e dos nossos comentários que a gente fez sobre esse tema. Fica comigo então, dá uma olhada nesse programa que eu fiz com o Laênio, tá bem legal. Eu quero desde já agradecer, mandar um abraço pro Laênio pelo convite e pela lembrança do amigo para falar sobre esse tema. Eu tenho o prazer aqui de receber aqui no programa de hoje o nosso querido Jonathan Fernandes, que é lá da Exata Contabilidade, aqui de Araranguá, né? Que é nosso parceirão aqui, que esses dias já esteve aqui, já fizemos um baita de um programa aí. Verdade. Programa de televisão, gente. Programa que a gente vai é programa de televisão, por favor, não confundam. E o Jonathan, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Contabilidade em Foco. Muito obrigado, Laênio. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de a gente deixar um pouco da nossa mensagem e a gente conversar sobre um assunto legal e sobre um assunto importante, como esse que vai ser hoje, sobre uma reforma tributária. Vamos falar de imposto. Todo mundo paga imposto, mas não sabe de onde vem e não sabe o quanto que está pagando de imposto por vezes. Isso surge como uma dúvida na cabeça do contribuinte, que só sabe que paga imposto, só sabe que esse imposto às vezes não é bem aplicado, mas não sabe o que a gente pode fazer para melhorar e para a nossa situação ficar mais legal. Ô Jonathan, na tua opinião, assim, o Brasil precisa de uma reforma tributária? Porque tem gente que diz assim, ah, não, mas tem coisa mais importante, não sei o quê. Mas será que uma reforma tributária ajudaria o empresário? Ajudaria, né? Não há dúvidas, Laênio, de que o Brasil precisa de fato de uma reforma tributária. Nós vivemos no país que não tem a maior carga tributária do mundo, a maior carga tributária do mundo pertence à Dinamarca, mas nós vivemos num país totalmente desorganizado tributariamente. Para que o Brasil volte a gerar empregos, para que o Brasil venha melhorar a situação das empresas e dar um pouco mais de poder aquisitivo para as famílias de baixa renda, melhorar um pouco o poder de aquisição do consumidor, a gente não tem dúvida que a gente precisa sim dessa reforma tributária para melhorar a economia como um todo. Alguns especialistas, inclusive, afirmam que a reforma tributária deveria vir antes da reforma previdenciária. O governo diz que não, diz que talvez a gente precise antes de uma reforma administrativa, mas alguns especialistas, tributaristas, economistas falam com segurança. Nós precisávamos dessa reforma tributária antes mesmo da Previdência. A Previdência incluiu alguma coisa para enxugar um pouco os tributos, para enxugar um pouco os encargos, mas não foi tão efetiva quanto seria uma reforma tributária assim para o brasileiro sentir mesmo no bolso e sentir no orçamento da pequena empresa principalmente. Olha só, meus amigos, eu tenho uma informação aqui que os usuários, olha que informação importante para o pessoal, aquele que andou pegando aqueles R$ 600 ou 1.200 ali do auxílio emergencial. Então, vejam bem, os usuários que receberam os R$ 600 ou R$ 1.200, mas não se enquadram nos critérios para ter direito ao auxílio emergencial, podem se cadastrar para devolver o dinheiro, entendeu? Bom, né? Muita gente tem me procurado, às vezes conversa com a gente, acho que o Jonas também, conversa com a gente assim e fala assim, vem cá, mas eu pedi o dinheiro, eu baixei o aplicativo, pedi e veio, e agora? Aí a gente, olha, toma cuidado com isso, é um ato ilícito, né? É um dinheiro ilegal, não é teu, né? Mas o que eu faço? Primeiro, não devia ter pedido, tá? Mas se pediu e veio, gente, não bota a mão nesse dinheiro, tá? Então, existe lá agora um aplicativo aí para devolver o dinheiro, tá? E, de repente, está evitando um problema mais tarde. Porque, olha, tem muita gente aí, vocês querem ver, ó, após o beneficiário informar o número do CPF, o sistema emite uma guia de recolhimento com código de barra que pode ser pago em aplicativos bancários ou terminais de autoatendimento.
o interessado deverá acessar o site, enfim, existe toda uma determinação, né? Relembrando só, quem tem o direito ao auxílio são maiores de 18 anos ou mães adolescentes, trabalhador sem carteira assinada. Tem um cidadão que tem carteira assinada que pediu, veio. Ah, mas no meio de tantos auxílios emergenciais aí, o pessoal mandou mesmo, tá? Os autônomos têm direito, o MEI tem direito, o MEI, os desempregados têm direito, o contribuinte individual da Previdência, né? E tem que ser trabalhador informal, né? Inscrito no CAD único, né? Cadastro único. E, enfim, tem outros critérios ali que são mais específicos. Renda por pessoa por família de até 522,50 ou renda familiar até 335. Enfim, tem muita gente que pediu. Tem proprietário de empresa que pediu e veio. Gente, esse dinheiro é ilícito. Agora surgiu, então, né, a forma de se devolver esse dinheiro, tá? E tomem cuidado, tá? Se veio esse dinheiro não é legal, tá? E vocês sabem como é que é o governo, né? Depois eles vêm cobrar. E esse dinheiro aqui é tipo assim, ó, quem já teve esse problema, só para deixar claro aqui, é tipo assim, ó, aquele que pede seguro-desemprego, consegue o seguro-desemprego, mas já está trabalhando, entende? Aí quem é que vem em cima depois? Polícia Federal. E a Polícia Federal não brinca. Então tomem cuidado, tá? Se veio o dinheirinho, devolve, porque não é nosso. Meu amigo Jonathan, com o cenário político que a gente está vivendo atualmente, com toda essa balbúrdia, essa bagunça, essa pandemia, é político acusando político, é governador fazendo campanha, né? Prefeito fazendo campanha, acho que tem também, né? Bastante. E, enfim, tanta gente assim, fica em casa, que lá é bom, e o outro manda trabalhar, e aquela loucura toda que a gente já está ficando doido assim. Será que é viável ainda uma reforma política que venha a acontecer antes de 2023? Então, Enio, só para complementar um pouco esse assunto que a gente estava conversando, antes da concessão do auxílio emergencial, o ministro Paulo Guedes já tinha vindo a público e tinha anunciado: a primeira parcela do auxílio emergencial nós vamos liberar, vai sair aí para quem se cadastrar, quem cumprir os requisitos, aqui a grosso modo, à primeira vista cumprir os requisitos, a gente vai liberar. Talvez a segunda ou a terceira parcelas já não. Então, não sei se os contribuintes que estão nos assistindo percebem que a segunda parcela era prometida para iniciar os pagamentos ontem. Não sei se alguém recebeu, a princípio o calendário não foi cumprido como anunciado. Mas muito se deve, Laíno, inclusive, por pessoas que pediram indevidamente esse auxílio emergencial. Voltando ao assunto da reforma tributária. Talvez não seja possível de votar antes de 2023 por conta disso mesmo, por conta de muito palanque, por conta de muita campanha, por conta de presidente enviar a proposta para o Congresso e o Congresso jogar uma bomba em cima das pautas que são enviadas para lá, por não ser interesse do Congresso, por não ser interesse do partido, por não ser interesse de algumas bandeiras que temos dentro da Câmara e do Senado Federal. Cabe ressaltar aqui o quê? Quando o Congresso retomou as atividades lá no início de fevereiro, após o recesso do final do ano, tinha como base votar sim a reforma tributária. Lá no início de fevereiro estava nas pautas, vamos votar a reforma tributária na Câmara e vamos votar a reforma tributária no Senado. Nós temos aí duas propostas de emenda constitucional, a 45 e a 110, que vão avaliar a reforma tributária. Porém, nós acompanhamos a situação atual, passou fevereiro, iniciou-se março e quando o mês de março transcorria, acontece então a pandemia de coronavírus e a atenção se volta para outro lado. As sessões de Câmara e Congresso são suspensas, estão sendo feitas remotamente, somado a isso ao partidarismo, a bandeiragem, a panfletagem política, as eleições municipais que acontecem daqui a pouco, talvez então não seja possível no mandato deste presidente ou no primeiro mandato dele que for, que seja votada essa reforma tributária tão interessante para a nação. Eu vou tecer um comentário aqui. É lamentável que nós tenhamos pessoas que se dizem representantes do povo agindo por interesse próprio dentro do Congresso. Mas é o que mais existe, né? É lamentável. Agora sim, eu vejo, não sei, né? Nós aqui não temos partido. Vamos falar de novo. Nós aqui não temos partido. A gente não é direita, não é esquerda, não é centro, não é nada, tá? Nós somos profissionais de contabilidade.
Nós aqui estamos aqui para defender os empresários. Uma pessoa me falou, que vocês não pensam na gente porque a gente fica doente se não ficar em casa, não sei o quê, porque tem que ficar em casa que o médico falou. O médico entende da saúde das pessoas. Nós entendemos a saúde das empresas. Então, as empresas estão morrendo, tá? Então, deixar bem claro aqui, o profissional da contabilidade é o médico das empresas. Nós somos médicos de pessoas, né? Aí tem um médico que tem que falar, enfim, aqueles profissionais da área da saúde, né? Nós defendemos sim que todo mundo tenha cuidado absoluto. Se sair de casa, gente, bota uma máscara. Tem gente que fica até mais bonito de máscara, bicho. Porque o cara às vezes eu vou no supermercado, às vezes tem que ir no supermercado, né? Tem que comprar comida, aquele negócio todo. O cara vai no supermercado, chega lá, fica um monte de máscara cumprimentando a gente. Cara, eu não conheço ninguém, tudo máscara, mas tem umas máscaras bonitinhas aí, né? Homem de máscara também tem uns que ficam fake, ficam desgraçados, já viu, né? Mas as mulheres ficam muito mais bonitas de máscara, tem muita mulher que fica muito mais bonita de máscara, tá? Então vamos botar uma máscara, gente, vamos todo mundo se cuidar, manter aquele distanciamento, pelo menos agora que o negócio tá pegando aí, que o bicho tá pegando, né? Daqui a pouco passa essa onda aí. Vamos lá, vamos normalidade, né? Não vamos encarar com tanto pessimismo. Agora sim, a atitude, por exemplo, dos nossos governantes, principalmente do nosso governo estadual aí, é lamentável, né? É lamentável. Santa Catarina está desde o dia 18 de março em quarentena praticamente, né? Então assim, tem pessoas que já estão chegando num extremo, né? Tem empresários aí que não tem mais dinheiro para pagar nada, né? Ontem, infelizmente, nós tivemos um suicídio aqui em Arananguá, né? Então, não quero dizer que foi por causa disso, mas, né, o cara era um empresário, né? E todos os empresários, né, eu sei que não deve fazer isso, lógico, mas é uma situação drástica que o empresário está vivendo, só para quem é empresário para saber. Lá o Moisés, lá o governador Moisés, né, eu não sei se ele é um incompetente ou né? Se ele é outra coisa, enfim, porque assim, olha bem, eu não estou falando isso aqui por mim, tem cinco projetos lá de pedido de impeachment dele lá na Assembleia Legislativa, né? O secretário dele, ligado com ele ali, o Douglas Costa, está sendo processado, né? O secretário da Saúde, o Elton Zeferino, já foi exonerado faz tempo. Então, desde o começo a gente fala que ou ele é incompetente ou ele é muito mal assessorado, né? Porque o estado de Santa Catarina está quebrando desde o dia 18 de março. Agora nós temos que abrir alguma coisa, abrir, mas como? Abrir o quê? Né? Você já está todo mundo com a corda no pescoço. Então assim, não temos partido aqui, nós respeitamos hoje assim, uma hierarquia, temos o nosso presidente que foi eleito, tem muita gente que está achando que a política não terminou ainda. Gente, a política já terminou, né? Vamos evoluir um pouquinho, tá? E agora são 20 horas e 9 minutos, nós vamos ter que dar uma paradinha, né, para tomar uma aguinha, vamos para a mensagem dos nossos apoiadores comerciais, a gente volta em seguidinha com o bloco final do programa Contabilidade em Foco. A gente vai responder o Facebook também, tem muita gente fazendo comentário aqui, mande seu comentário no Facebook, tá? E a gente responde já para todo mundo no bloco final do programa Contabilidade em Foco. A gente volta já. Como seria essa reforma tributária, Jonathan, caso a proposta que está no Congresso, porque tem uma proposta no Congresso lá, né? Duas propostas. De reforma, duas propostas? E como seria isso aí? Temos duas propostas de emendas constitucionais, a 45, que tramita na Câmara, a 110, tramita no Senado. Como a grande liderança contábil Sérgio Faraco já comentou, é exatamente isso. O Estado não quer e, de certo modo, não pode abrir mão da sua arrecadação. E para não abrir mão da arrecadação, a proposta da reforma tributária é distribuir melhor a cobrança do imposto, distribuir melhor essa tributação. De que forma? Mudando a forma como é cobrada dos mais pobres, dos mais ricos, de empresas menores, de empresas maiores, de forma que isso não venha impactar no caixa. Então, uma das propostas que tramita lá na Câmara e no Senado é a aglutinação, o fim de alguns impostos que existem hoje, como o PIS, o COFINS, até o próprio ICMS estadual, e transformar isso num único imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços,
Também se fala sobre o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Isso, como já citou Sérgio Faraco, simplificaria sim a forma de cobrança, a forma de tributação desses impostos e conseguiria então distribuir de uma forma mais justa a cobrança desses tributos, de modo que os cofres públicos não venham a ter grandes prejuízos, não venham a ter diminuição nessa arrecadação tributária. A proposta é essa, cortar alguns impostos e juntar eles num recolhimento único. Uma curiosidade, Laênio, é um dado. As empresas brasileiras, elas dedicam por ano 1.500 horas para fazer o processamento e a apuração dos tributos a pagar. 1.500 horas por ano uma empresa no Brasil, enquanto que empresas no exterior levam aí 200 horas para apurar os tributos que elas têm a pagar. Tudo isso se deve ao quê? À complexidade do sistema tributário que nós temos no Brasil. Então, a reforma tributária começa por aí, a simplificação dos impostos, a unificação de alguns deles, o corte de alguns que existam, uma redistribuição maior entre as camadas sociais, para que a gente tenha então aí essa reforma tão esperada e que, de novo, o Brasil precisa. Nós temos também um dado bastante interessante, que é o dado do impostômetro, né? Nós temos um dado interessante, né, Jonathan? Tu tens, até nós estávamos comentando antes, né? Você que está interessado em acompanhar o volume da arrecadação tributária no Brasil, acessa lá depois que terminar o programa, impostômetro.com.br. Eu dei uma consultada antes de vir para cá e o impostômetro do Brasil está batendo hoje ou daqui a pouquinho, talvez hoje durante a madrugada ou amanhã, 800 bilhões de reais em 2020. 800 bilhões de reais só em 2020, isso com crise, isso com coronavírus, isso com lockdown em alguns estados, com alguma pausa, nós estamos batendo hoje, 19 de maio, 800 bilhões de reais. Vamos fazer uma comparação breve para carregar esse dinheiro. Se fosse transformado em notas de 100 reais, se precisaria 263 contêineres. É uma curiosidade. E nós já falamos aqui que pagamos muitos impostos, que isso aí, de repente, é o grande câncer hoje do empresário do nosso país. O quanto da nossa renda se transforma em impostos, Jonathan? Então, hoje a estimativa é que de toda a produção do país, cerca de 32% a 33% se refere a impostos. Então, se nós fizermos uma conta rápida, para a gente que mexe com matemática, 1/3 da produção do país todo, da arrecadação, 1/3 do PIB, ela é de arrecadação tributária, de pagamento de impostos. Hoje, o brasileiro trabalha 158 dias do seu ano para pagar impostos. Para você ter uma noção básica, para você que não consegue relativizar os 158 dias no ano, eu fiz um cálculo e nós vamos parar de trabalhar para pagar os impostos no próximo dia 6 de junho. Hoje é dia 19 de maio. No próximo dia 6 de junho, então, nós vamos trabalhar de 1º de janeiro a 6 de junho só para pagar impostos. Depois a gente trabalha para as outras coisas, para a saúde, para a educação, para o nosso bem-estar, para a nossa família, mas de 1º a 6 de junho, de 1º de janeiro a 6 de junho foram para recolher impostos. Essa conta de 158 dias vem aumentando conforme os anos. Em 1986, eu não sou de 86, o Laênio já estava lá em 86, mas em 86 esse número era de 82 dias, então um pouquinho menos que 3 meses. Hoje a gente já passa da metade do ano. Vamos mais longe um pouquinho, só um pouquinho, Laênio. Vamos mais longe um pouquinho? Vamos para o ponto histórico, e esse é o ponto mais irônico, que sempre quando chega em 21 de abril a gente fala: Tiradentes morreu pelo pagamento do quinto à coroa portuguesa. Tiradentes morreu porque se recusava, porque se rebelou ao pagamento do tributo de 20%. 20%. E hoje nós trabalhamos aí para 1/3 da arrecadação e para passar de junho trabalhando 158 dias do nosso trabalho, que se transforma em tributos. Exatamente isso aí que eu ia falar. Exatamente. E aí surgiu aquela expressão, o quinto dos infernos. Verdade. Né? O quinto dos infernos seria porque a gente pagava 20% para a coroa portuguesa de impostos. Aí mataram o coitado do Tiradentes lá, né? E hoje nós estamos pagando 33%, né? Mais ou menos, né? Aproximadamente, né? Mas, né? Um terço, 33% do PIB, do PIB são impostos. Exatamente. O resto vem de produção de produtos e serviços. Mas dos nossos dias, se o mês tem, se meio ano tem 180,
Trabalhamos aí 40% quase dos nossos dias. E o pior é que não tem nenhum retorno significativo. Isso não é transformado em qualidade de vida para a população brasileira, né, Jonathan? Então, existe um estudo que está no site do Impostômetro também, que tomaram por amostragem 30 países. E desses 30 países, eles fizeram um estudo para calcular o quanto da arrecadação tributária retornaria para a sua população em bens como saúde, como educação, como infraestrutura, como saneamento básico, enfim, naquilo que o seu imposto deveria retornar para você. E a notícia é que dos 30 países dessa amostragem, você vê lá que eu não estou mentindo, no Impostômetro, o Brasil ficou na posição 30º colocado. O Brasil foi último dessa amostragem de 30 países. Como nós falamos aqui no começo, o Brasil não é o país que mais paga imposto no mundo, mas quase com certeza ele é o que menos retorna. Nós não vemos o retorno na tributação. Então, eu vi alguma reportagem hoje à tarde que na Dinamarca se paga também muito imposto, mas os dinamarqueses pagam o imposto quase sorrindo, porque tem um retorno imediato daquilo que eles aplicam e daquilo que eles entregam na mão da administração pública. Mas assim, ó, vamos agora vamos para a coisa prática então. Vamos para a coisa prática. Vamos ver como é que funciona isso aí. Como é que fica a composição de produtos assim de consumo, né? Quanto aos impostos, como por exemplo os combustíveis. Nós temos até um quadro ali que nós vamos colocar ali, ó, dos combustíveis ali, ó, só para nós ver quanto que a gente paga de imposto ali nos combustíveis. Acontece que a gasolina, tirando como exemplo a gasolina, né? Ela sai lá da refinaria por um valor, né? E depois ela segue o seu fluxo, tá ali, ó, lá na tela, Jonathan. Ela sai lá por 19%, né? 19% do valor final da gasolina, né, é pago lá na refinaria, né? Depois nós temos o CID ali, o PIS, PASEP e a COFINS, que morde 18%. Aí vem tal de ICMS, que é um imposto estadual, todo mundo conhece, no estado de Santa Catarina, o que é ICMS, né? Imposto estadual. 32%, ou seja, se somar o imposto federal mais o imposto estadual, dá 50%. 50% da gasolina é imposto, né? E aí depois o preço final, né? Que lá o distribuidor lá da revenda, que ele tem que pagar com aquele 19% final ali, ó. Ele tem que pagar o frentista, ele tem que pagar o frete, ele tem que pagar, enfim, todo o consumo e todos os seus custos diretos e indiretos, né? Então ele fica com seus 19%. Então assim, ó, quem fica com 50% do preço da gasolina são os nossos governantes, né? 18% para o federal e 32% para o estadual, né? É um absurdo, né, gente? Então, por isso, né, tá aí a resposta àquela pergunta que nós fizemos no início do programa, por que que o combustível ele sai por um valor irrisório lá da refinaria e depois, quando chega na bomba, ele é vendido por um valor 3 vezes mais, é porque justamente existe uma carga tributária enorme, absurda, né? E uma margem de lucro, obviamente, que vai existir, né? Porque a pessoa que vende ali, né? Para ter o comentário, Jonathan. O combustível, Laênio, que por sinal é um dos grandes alvos da reforma tributária no que se chama de imposto seletivo. Um dos artigos da reforma tributária fala em criar um imposto seletivo, que se trata do quê? De tributar alguns produtos além daquele imposto unificado que eu citei antes. Se fala em IBS, Imposto de Bens e Serviços, se fala em IVA, Imposto de Valor Agregado, mas também fala sobre criar um imposto seletivo, que é tributar à parte alguns produtos como fumo, como bebidas alcoólicas e também os combustíveis. Então, se hoje nós temos 50% da gasolina, por exemplo, a gente vai ver o diesel, acredito logo mais, de tributos, seja eles estaduais e federais, quando nós tivermos a reforma tributária, pode ser que esse custo aumente. Pode ser, então, que nós tenhamos um novo imposto incidindo sobre fumo, sobre bebida alcoólica e sobre combustível, que é um dos queridinhos aí dos deputados, para que se aumente ainda mais a tributação. Então, talvez se tire um pouco da cesta básica, talvez se tire um pouco de alguns produtos e se jogue lá para o combustível, que é um dos alvos. Dentro daquela margem de 19%, como o Laênio falou, fica, então, o empresário responsável por cobrir
todos os custos em operacionalizar o posto de combustível dele, em pagar folha de pagamento, em energia elétrica, enfim, todas as despesas que envolvem o desafio de gerir uma empresa no Brasil. No diesel também, o Fernando tem ali, né, Fernando, o folderzinho do diesel, também a figura não muda muito, né, só que a refinaria cobra um pouquinho mais, olha lá, Jonathan. O diesel, na refinaria, é 37% do valor final do diesel, né? Tá bastante salgado na refinaria o diesel, né? Mais caro. E aí o ICMS seria 16%, os impostos federais 10%, né? Então, no diesel de imposto tem 26%. Então, esse aí talvez os nossos colegas aí, amigos, irmãos caminhoneiros ali teriam que dar uma faladinha com o governo federal lá, porque parece que lá na refinaria o preço está um pouquinho mais caro. Né, Jonathan? É verdade. É isso aí, meus amigos. Este é o programa Contabilidade em Foco. Nós estamos falando aqui sobre reforma tributária, sobre preço do combustível. Nós estamos tocando terror aqui no povo, para que o povo realmente saiba o porquê que o brasileiro paga tanto imposto e tão pouco retorno, né? Aliado a isso, nós também temos, né, no governo federal, a máquina federal é uma máquina muito pesada, né? É uma máquina que ela envolve muito, né? Porque tem nossos governantes, né, deputados e senadores, e, enfim, o pessoal realmente eles enxugam bastante o valor né, e não tem aquele retorno desejado, pelo menos, da população brasileira, né? Enfim, né? Jonathan, qual é a importância do profissional da contabilidade nos dias de hoje, especialmente aqui, sim, nesse cenário assim, de mudanças, porque a coisa está mudando também, né? A gente tem que ser bem realista. Acho que antes dessa epidemia, né, que eu não gosto de chamar nem de pandemia, porque pandemia parece que o pessoal confunde muito. Antes dessa epidemia, parece que a coisa caminhava mais tranquilamente, né? Mas a coisa está mudando, né? Então, qual é a importância do profissional de contabilidade na vida do empresário, né? Quer dizer, até que ponto o empresário contábil, o profissional contábil, ele passa a ser assim um parceiro assim fundamental do empresário nesta caminhada? Então, Laínio, a frase de que mudanças acontecem rápido já virou clichê, todo mundo fala, mudanças acontecem rápido, um aparelho hoje que é moderno, daqui a pouco já é obsoleto. E quando nós estamos falando de legislação, quando nós estamos falando de impostos, quando nós estamos falando de contabilidade, se você ligar a sua TV num telejornal qualquer, você vai notar que todos os dias se falam de propostas, todos os dias se falam de políticas, de votações que estão sendo feitas no Congresso, na Câmara, no Senado, enfim, de decisões que estão sendo tomadas a favor do empresário e que também podem dificultar um pouco a caminhada empreendedora de cada um. Nesse cenário, onde as mudanças acontecem rápido, onde os tributos podem ser alterados a qualquer momento, onde existem leis que podem prejudicar ou ajudar o empresário, que estão saindo a todo instante, o seu maior parceiro é o contador. Eu estava conversando com o Laínio aqui nos bastidores e a gente estava comentando como nós temos tema para tratar num programa como esse, como é abrangente o tema contabilidade e as mudanças colaboram para nós termos tanta pauta a se falar. As mudanças ajudam a nós termos tanto assunto a falar. Nesse momento em que falamos de reforma tributária, é importante que você ande conectado com o seu contador, que você ande conversando com o profissional de contabilidade que cuida da sua empresa, para que você possa se posicionar corretamente no regime tributário. Infelizmente, nós temos acompanhado empresas que estão tendo alguns descuidados tributários, alguns descuidados na gestão dos seus impostos, estão pagando imposto errado, estão pagando imposto a mais, estão deixando de ter uma administração tributária consciente e responsável por simplesmente se omitir de ter uma conversa com o profissional contábil. Eu citei agora há pouco o Brasil, uma empresa precisa de 1.500 horas só para apurar os tributos a pagar. No Brasil, nós temos a tão conhecida por nós guerra fiscal. Aquele ICMS que foi citado ali no combustível é uma legislação por estado. No Rio Grande do Sul é uma legislação, em Santa Catarina é outra, enfim, em cada unidade da federação nós temos uma legislação diferente. E para cada legislação dessa, trata um produto de maneira diferente. Para você ter uma noção, uma barra de cereal que você compra, que vem chocolate, tem uma polêmica em cima dela, porque o cereal é tributado de uma forma e o chocolate que compõe ela é tributado de outra.
Parece absurdo, mas é esse absurdo que o seu profissional de contabilidade tem que domar todos os dias para interpretar corretamente e te entregar lá o valor a recolher do seu imposto. Por vezes, eu quero aqui defender a classe que nós somos vistos como os geradores de guia, como os darfistas, como há muito tempo se falava. Mas, na verdade, para se chegar a esse DARF, existe um trabalho penoso e trabalhoso por trás para se chegar no resultado daquele documento. Se aproxime do seu contador. Enquanto a reforma não vem, trate com as armas que nós temos hoje, que é a legislação atual. Se programe para o ano que vem, você quem sabe trocar de regime tributário, faça um estudo, converse com o seu contador, tome aquele café que eu tenho certeza que ele pode somar muito na sua caminhada empreendedora com a redução de impostos, ou não estou nem falando de você deixar de sonegar os impostos, porque isso não é conselho que um contador consciente possa lhe dar. Eu estou falando de você fazer um estudo consciente, um planejamento tributário, para que você possa pagar o que é justo e o que se adequa à sua empresa, à realidade do seu negócio nesse momento. Planejamento tributário, né? Essa que é a grande chave, planejamento tributário. Tem que planejar tributariamente a sua empresa. Isso aí se faz no final do ano, o ano vai terminando, vamos planejar o próximo ano. Aí você tem que se aproximar do seu profissional da contabilidade mais ainda, né, e conversar com ele, porque ele vai fazer um planejamento tributário. Aqui no Brasil, nosso país, nós temos várias formas de se tributar o rendimento, se tributar o lucro, né? Então nós temos lucro presumido, nós temos o lucro real, nós temos o simples nacional, enfim, a sua empresa tem que se enquadrar dentro de um regime ali que possibilite você administrar a sua empresa com tranquilidade e aquele negócio, né? Dormir, botar de noite, botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo. Hoje, o empresário, infelizmente, não está conseguindo fazer isso por conta dessa epidemia, dessa loucura que virou os momentos dos nossos dias atuais, né? A gente está acompanhando isso, nós, o profissional da contabilidade, o Jonathan, lá do pessoal da Exato Contabilidade, eles também estão sentindo isso. O empresário vem até a gente, ele conta suas mágoas e a gente se compadece porque nós também fazemos parte da administração da empresa. E nós não temos assim o que fazer, porque é uma coisa que foge à nossa capacidade e à nossa incumbência também. Não temos como, porque, enfim, todos os organismos, aí, os órgãos de saúde mandam todo mundo ficar em casa, aquele negócio todo, e a gente quer que todo mundo trabalhe para a economia girar, né? Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitando que nós já estamos no final do programa, Jonathan, tá? A todo o pessoal lá, para o Juliano, lá da Exata Contabilidade, né? O Juliano, que é amigo do Jonathan lá, que é lá da Exato Contabilidade, né? E que está devendo uma visita para nós aqui, o Juliano, né? O Juliano está devendo uma visita para nós. Mas eu quero mandar um abraço também ao não menos importante amigo Marcelo Gomes, lá de Sombrio, que está assistindo o nosso programa, lá da Análise e Contabilidade, tá? Eu quero mandar um abraço ao Nédio Risoto, lá do restaurante Risoto de Maracajá, que está ali firme e forte, segurando o rojão e aguentando. Não está fácil, mas a gente é assim mesmo, né? A gente tem que sobreviver a todas essas situações, né? Ao grande conselheiro e vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, José Matheus Hoffmann, que nos dá o prazer da audiência no nosso programa aqui. Ao meu querido ex-presidente Marcelo Sema, também do Conselho Regional de Contabilidade. A querida presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Rúbia Albers Magalhães. Querida Rúbia, muito obrigado pela sua audiência. Enfim, a todas as pessoas que assistiram o programa número 94. E hoje eu recebi aqui o Jonathan Fernandes, falamos sobre reforma tributária, preço de combustíveis. Enfim, foi um papo excelente e eu te agradeço, João, te deixo à vontade aí para as tuas considerações finais e mandar um abraço assim para a galera de casa, né? Tá certo. Mais uma vez, obrigado, Laênio, obrigado à TV Sul Catarinense e obrigado a você que nos recebeu aí na sua casa. Quero mandar um abraço para os meus colegas de trabalho, para o Juliano, para o Christian, para o Maurício. Quero mandar um abraço a todos os clientes que nos assistiram hoje, para a minha família lá, minha mãe, minha avó, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, a minha esposa e a minha filha que está chegando aí daqui a pouco. Um abraço, um beijo forte. Obrigado mesmo. Ok, esse